Olá, por que laje de vigotas protendidas não pode ter 8 mais 4 ou 12 centímetros total? Algumas vezes você vai ver fornecedores que fazem uma laje onde o enchimento tem só 7, mas daí fazem a capa com 5 centímetros. Geralmente o corte é de 12 centímetros para laje de vigotas para ter cobrimento inferior e superior adequado, mas não é no caso da laje de vigotas protendidas, ok? A treliçada permite isso, algumas permitem até menos tecnicamente se for um vão muito pequeno, mas nas vigotas protendidas 12 centímetros total não é suficiente, é bem abaixo do necessário. Então, você vai me dizer, tá, mas se laje de vigota treliçada vence vão com 12 centímetros, uma proteção tem que ser no máximo a mesma altura e na verdade menos, porque proteção é para vencer com seção pequena. E a resposta é não. Apesar de possível reduzir a altura com vigas protendidas, ou qualquer peça protendida tecnicamente, isso deve ser compensado com maior largura e FCH elevado. Ok? E proteção, igual eu falei em outras aulas, né, é um método de economizar aço, na verdade, se for pensar em questão de concepção estrutural. Por usar um aço muito mais resistente em conjunto com concreto mais resistente. Ok? Mas o motivo não é esse. Tá? Estruturalmente falando, se uma laje treliçada vence um vão com 12 centímetros, a proteção venceria com menos. Mas uma laje treliçada pode ser mais baixa que a protegida. A protegida tem um mínimo maior. Tá? Por quê? Porque, primeiro, a altura mínima é de 13 centímetros por causa da capa. Ok? Vigotas protegidas têm que ter no mínimo 9 centímetros, ok? A altura de projeto é 9 centímetros. Se ficar com 9.1 ou 8.9 não é problema, mas ela tem que ser nominal 9 centímetros, normativamente. Pode ter um erro de até 2 milímetros na execução, tá? Combinando isso com o NBR 1018, que exige uma espessura de capa de no mínimo 4 centímetros, a altura mínima total é 9 da vigota mais 4 da capa, 13 centímetros, ok? Tecnicamente, você pode argumentar que a vigota é parte da capa também, só que são concretos diferentes, que eles não vão ter uma aderência tão boa assim. Mas mesmo considerado isso, ainda tem o problema das tubulações. Então vamos para a próxima questão. Em lajes treliçadas ou qualquer outro tipo de laje armada, a tubulação pode ser instalada abaixo da capa, ou abaixo da região comprimida, acima da armadura positiva, e desde que esteja longe de apoios ou de cargas concentradas pesadas, tá ok. Então, se eu estou falando de uma laje treliçada, queima o isopor, passa conduítes e tudo mais, ou até tubulação hidráulica por dentro do enchimento. Se precisar atravessar de uma vigota a outra, passa entre o treliçado e pronto. Mas em vigotas protendidas, eu não posso passar por dentro da vigota, porque ela já está pronta, e se eu cortar um pedaço, ela pode arrebentar. Então, qualquer tubulação que precise passar, eu vou ter que passar por cima da vigota. Então, eu vou ter uma vigota com 9, mais a tubulação, mais a capa de 4 centímetros no ponto mais fino. Ok? Vamos imaginar que vai ser utilizado um conduíte, por exemplo, de 3/4 de polegada, conduíte padrão elétrico, né? Já é 2 centímetros a mais. Tá? E se fosse tubulação hidráulica, né? Tubulação hidráulica, pelo menos 5 centímetros a mais. Se você usar só cano de 40, o cano de 40 tem mais que 40 milímetros, porque ele é 40 por dentro, não 40 por fora. Ok? Tá? E óbvio, é possível executar laje sem tubulação embutida, mas vai modificar o arquitetônico de qualquer maneira, ok? Ou as possibilidades, né? Vai modificar as possibilidades de projeto, na verdade, né? De projeto de qualquer maneira. Então, eu posso fazer laje sem tubulação, sim, mas eu posso escolher do forro, desde que eu tenha forro, ok? Mas tem que ter forro, tá? E aqui um exemplo de um detalhe básico que vai ter numa laje de vigotas. Tá? O que vai acontecer que para tubulação, cortar o EPS e passar no enchimento. E acima das vigotas, ok? Então ele tem que passar por cima das vigotas e no enchimento. Ok? Há uma distância no mínimo 50 centímetros das vigas, só para não ter uma cortante pesada, nada do tipo. Tá? Mas a questão crítica é o seguinte, que para passar por cima eu tenho que ter a vigota, mais a altura da tubulação, mais a altura da laje, da capa. Ok? E qual a altura mínima recomendada? Tá? A altura mínima de uma laje de vigotas protegidas é 13 centímetros. Ou, se houver tubulações embutidas, 15 centímetros. Se houver tubulação hidráulica, 18 ou 19 centímetros, dependendo da tubulação. Tá? Mas a altura pode ser tanto do enchimento quanto da capa. Por isso que eu falei laje 8 mais 4, não H12.
Tá? Mas o Weber que vem configurada para colocar H12. Eu sei, mas isso deixa muito confusão na obra. Então eu recomendo você colocar a denominação correta, que é a espessura da vigota mais a espessura da capa. Espessura do enchimento mais a espessura da capa. Ok, o da altura da vigota mais a altura da capa, tecnicamente. Tá? E economicamente, o enchimento de DPS custa metade do que um concreto. Então, se eu tenho uma laje de 4 centímetros de concreto ou uma laje que eu aumente para 6 centímetros de concreto, ok, eu aumentei o custo em 50%. Tá? Mas se eu tivesse 2 centímetros a mais, não no concreto, mas no isopor, seria metade dessa diferença. Por quê? Porque o isopor tem até metade do custo do concreto. Além de um peso 99,5% menor. Além disso, o EPS não sofre retração, nem precisa de armadura mínima. Gera maior conforto termoacústico e não reduz vãos de escoramento. Então, economicamente digamos, por questões econômicas, né? Por questões econômicas e de qualidade, né? E de qualidade final da obra, né? O enchimento de DPS vai ser muito mais eficiente por causa disso. Tá? Eu vou ter menos custo, que é uma vantagem gigante, menos peso, que é outra vantagem, né? A armadura mínima da capa vai ser menor, ok? Porque a capa, se você for trabalhar com 0,15%, a malha Q61 atende para uma capa de 4 centímetros, mas não atende para uma capa de 7 centímetros. Se fosse uma capa de 7 centímetros, teria que colocar uma malha quase dobrada, ok? Só para a gente ter uma noção, com 4 centímetros a malha base é Q61. Com 6 centímetros, a malha base aqui é 9,2, 50% a mais. Ou pode ser um ferro de 5K33 contra um ferro de 5K22. Novamente, 50% a mais de aço. Não é muito aço, não é um custo gigante a malha da capa, mas ainda assim é um custo adicional. Ok? E gerar maior conforto termoacústico é uma vantagem para o meu cliente. E ainda tem uma questão que não reduz o escoramento. Como assim? Quando eu faço uma capa muito espessa, o peso próprio do concreto aumenta. E o concreto, quando jogado na forma inicialmente, não tem resistência, só peso. Até ele curar, ele é só peso. Quanto maior o peso nas vigotas, menor o vão que elas vencem. Ok? Mas o fabricante me falou que eu posso vencer até 3,20 metros. Na verdade, o fabricante falou isso, por quê? Porque, na verdade, se for uma laje com uma capa fina, venceria mais que 3,20. Mas com uma capa espessa, venceria menos, então ele cria uma baliza, digamos, do pior caso. Mas é possível vencer voos maiores que 3 metros, dependendo do caso, dependendo da concepção. Não é fixo. O fabricante falou que é tanto. Não, não é. Tá? E se o objetivo é eficiência, o objetivo é a capa mais fina possível, que é o mínimo normativo de 4 centímetros, exceto, claro, em garagens e obras com carga pontual elevada que precisa de uma capa mais espessa. Ou seja, o padrão seria laje de 9 mais 4 sem tubulações, 11 mais 4 com tubulações, 14 mais 4 se for tubulação hidráulica. Okay? E se for necessário maior altura por grandes vãos, aumenta o enchimento e mantém o espessor da capa. Então eu tenho um vão de 8, 9, 10 metros, alguma coisa do tipo, e uma laje de 14 mais 4 atende, aí a gente aumenta a altura do enchimento, não da capa. Ok? Mantém o espessor da capa os 4 centímetros, que é o necessário. Ok? Tá? E por questão final, vigotas protegidas, apesar do maior custo e peso de instalação comparado a lajes treliçadas, reduzem drasticamente ou até eliminam a necessidade de escoramento, além de permitir vãos consideráveis sem grande aumento de custo. Quando a gente fala de obras de pequeno porte, onde o maior vão, por exemplo, é 3 metros e 20, 3 metros e pouco, muitas vezes nem vai precisar de nenhuma escora. Quando a gente começa a ter alguns vãos maiores, aí sim vai ser uma fila de escoras, para vãos até 5, 6 metros. Ok? Então, uma vantagem considerável. E vigotas protegidas podem, não necessariamente são, mas podem ser o ideal seu projeto, a depender das limitações arquitetônicas e vãos. Para aprender a escolher a laje ideal a cada tipo de obra na prática, assim como dimensionar essas lajes de diferentes tipos na prática, recomendo meu curso de concreto armado, onde abordo todos os tipos de laje base, ok? E para dimensionar as vigotas em si, eu recomendo o curso para modelo avançado, onde tem aulas específicas de dimensionamento de vigotas protegidas, ok? E todos os meus cursos e livros podem ser adquiridos no site que está na descrição desse vídeo. Eu também posto lá na bio do Instagram, beleza? Mas por enquanto seria isso então. Lajes de vigotas protegidas exige uma altura maior tecnicamente. Essa altura não é só peso a mais como um todo. Ela traz vantagem, né, como conforto termoacústico para a obra. E claro, permite vãos bem maiores, então pode ser uma vantagem específica para sua obra, mas tem que ser analisado
baseado no tipo de obra que você tem na prática. Beleza? Escuta isso. Até a próxima aula.